A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Gostaria de meditar na palavra de Deus sobre o versículo que está escrito em Lucas capítulo 1, verso 37. Para Deus nada é impossível. E a partir dessa premissa fundamental eu quero te dizer, não tenha medo. Mais de 100 vezes nas Escrituras Sagradas nós encontramos a revelação, não temas. Em Isaías capítulo 41, versículo 10 diz, não temas, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha espanto, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Meus queridos irmãos, o Senhor está dizendo, eu te fortaleço, significa a minha força se tornará a sua força quando a minha presença na sua vida for real. Ele também diz, eu te ajudo, ou seja, eu tenho interesse em mover a minha força, a minha vida, o meu poder em favor das suas necessidades. É por isso que Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus com glória eterna. Através da nossa comunhão com Ele, Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Por quê? Porque Ele é reto e cumpre todas as suas promessas. Cumprir a sua promessa é justo. Justo é o Senhor e reto em todos os seus caminhos. Então a justiça de Deus pressupõe que Ele será fiel à sua promessa. Por isso, nós podemos não ter medo. Por que não devemos ter medo? Duas razões fundamentais. Primeiro, nós achamos graça. Segundo, Ele é o nosso refúgio. Lucas capítulo 1, versículo 30, diz assim, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Todos os que foram lavados no sangue de Jesus, eles também acharam graça diante de Deus. Porque estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós achamos graça com Deus quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, porque Deus nos amou e fez por nós grandes e preciosas promessas. Nós podemos confiar no seu amor. Ele prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Realmente podemos confiar em suas promessas de todo o nosso coração. Em qualquer tempo, nós podemos confiar na graça de Deus. A graça de Deus está no seu amor, no seu poder, na sua fidelidade, sua solicitude em nos ajudar. E se Ele nos deu grandes e preciosas promessas, Ele as cumprirá. A sua graça realmente nos basta. Quando diz no Salmo 23, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Então nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, nós podemos alcançar essa misericórdia, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Esse tempo atual do coronavírus é um tempo oportuno em que a igreja deve praticar o ato de ser profeta, entregando as promessas de Deus ao povo ímpio que vive no pecado e por causa do pecado está separado de Deus, mas pela graça poderá se tornar novamente um filho de Deus. A palavra do Senhor diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. No versículo 8 diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, quando nós entendemos que a graça de Deus nos liberta do pecado e por isso nos aproxima do Senhor, nós entendemos que nossas orações são ouvidas e que as nossas ações estão em memória diante do Senhor. Então, amados, o Altíssimo escuta a nossa oração. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Deus em quem nós confiamos. Então, nos lembramos, irmãos, que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Podemos clamar que Ele nos responderá. Ele nos anunciará coisas grandes e firmes que não sabes. Certa vez Daniel estava enfrentando um grande problema que significaria o fim da sua vida.
E ele clamava ao Senhor, ele aplicava o seu coração a compreender as coisas de Deus, ele se humilhava diante do Senhor. E então Deus enviou um anjo a ele. E esse anjo disse a Daniel: não tenha medo, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E o anjo disse mais: eu vim por causa das tuas palavras. Então, irmãos, nós achamos graça e nós estamos refugiados em um Deus que ouve as nossas orações. No Salmo 18, versículo 6, mostra que Adonai quer nos ouvir, o Eterno quer nos ouvir. Lá está escrito: na angústia invoquei ao Senhor. Clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O que dizer do Salmo 34, versículo 6? Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Então o Eterno quer nos ouvir. A vontade de Deus é perfeita, soberana e agradável. Se nós nos conformarmos com este mundo, não poderemos viver a vontade de Deus, mesmo que digamos ser de Deus. Mas se nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, e não nos conformarmos com este mundo, seremos transformados pela renovação do nosso entendimento e experimentaremos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, eu encerro esse pequeno estudo bíblico lembrando que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não tenha medo, nós achamos graça e nós estamos refugiados num Deus que quer nos ouvir. Aleluias! É tempo de reconstrução dos altares consagrados. É tempo de um clamor com arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, produzirá arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. A tristeza do mundo opera a morte. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. No tempo do coronavírus, Deus quer te usar como profeta de um povo perdido e cego que precisa da sua luz. É tempo de avivamento. É tempo de gerar vidas pela palavra de Deus.